Olá pessoal, sou o professor Rodrigo e neste vídeo esquema nós iremos falar sobre a cardiomiopatia esquerda, sobre patologia humana. E numa cardiomiopatia esquerda vai acontecer em praticamente 5 etapas, sendo a primeira uma doença cardiovascular, presença de uma doença cardiovascular. Em seguida, vai acontecer uma dilatação tonógena, que é uma forma do corpo manter a homeostase dos batimentos cardíacos e da transmissão aí do sangue pelo corpo. Logo em seguida, vai acontecer uma hipertrofia cardíaca para dar um suporte para o coração. Em seguida, acontece uma dilatação miógena, que já é um pouco preocupante, porque o coração ele começa a dar sinais de que ele não está tendo força suficiente para fazer o bombeamento do sangue, e isto vai gerar uma doença chamada insuficiência cardíaca congestiva, que vai ter muitas consequências para o corpo humano. Vamos passar sobre cada uma dessas fases. Então, na doença cardiovascular, a pessoa, para ter uma insuficiência cardíaca congestiva, ela precisa estar com uma doença cardiovascular crônica. Então, a gente observa que essa pessoa pode ter uma cardiopatia isquêmica, como, por exemplo, uma aterosclerose, ou então a presença de um trombo aí nas coronárias. A pessoa pode ter uma hipertensão arterial. Ela pode ter uma doença valvar, quer seja nas válvulas arteriais ou quer seja nas válvulas mitrais. E ela pode ter uma doença miocárdica, como por exemplo, uma doença de Chagas. E quando acontece isso, o coração ele começa a funcionar de forma inadequada. Então, de uma forma de manter a homeostase, de manter o equilíbrio, o corpo, ele vai gerar uma dilatação tonógena. Então, veja que na dilatação tonógena vai acontecer uma dilatação do ventrículo esquerdo. Isto através de uma lei chamada de Lei de Franklin-Starling. Na lei de Franklin-Starling, a gente observa que o coração ele vai se adaptando a essas condições patológicas para continuar fornecendo sangue para o corpo de forma contínua e assegurar o débito cardíaco. Então, quando acontece essa lei de Franklin-Starling, vai acontecer um aumento da força cardíaca. E com isso, vai gerar o aumento da pressão sistólica. Então, na dilatação tonógena, o ventrículo esquerdo ele vai gerar uma dilatação, respondendo à lei de Franklin-Starling, porém o tônus cardíaco, ou seja, a força de contração, vai ser a mesma ou aumentada para garantir o débito cardíaco. Lembrando que o débito cardíaco é a quantidade de sangue que sai do coração durante 1 minuto. E esse débito cardíaco é muito importante, para manter as funções vitais dos outros órgãos. Porém, essa dilatação tonógena às vezes não é suficiente para transferir o sangue para o corpo. Então, o corpo vai passar por uma adaptação celular chamada de hipertrofia cardíaca. Na hipertrofia cardíaca, as células elas vão aumentar de tamanho. Então, as células do coração vão aumentar de tamanho para ter uma maior força de contração cardíaca. E isto vai gerar um aumento do metabolismo celular.
Claro, se eu tenho células maiores, elas vão trabalhar mais. Isto vai gerar também um aumento do consumo de oxigênio, também vai aumentar o consumo de nutrientes e também o uso de ATP como forma de energia. Se as células estão maiores e o metabolismo está mais acelerado, elas irão utilizar mais ATP, vão utilizar mais energia para manter o coração que está dilatado e hipertrofiado, trabalhando de forma mais assertiva. Porém, chega uma hora que esta hipertrofia ela passa a ser um peso. Porque as células estão consumindo tanto ATP que este ATP também começa a diminuir. Lembra que o coração funciona 24 horas por dia e as células acabam utilizando muito ATP, porque elas estão hipertrofiadas. Isso vai fazer com que o coração abra mão. Então o coração, como ele percebe que ele não vai ter energia suficiente para manter esse coração hipertrofiado, ele larga de mão e ele acaba gerando uma dilatação miógena. A dilatação miógena já é irreversível. Neste momento, o coração ele vai ficar dilatado como se fosse uma bola. Ele acaba perdendo o seu formato fisiológico, né, piramidal, uma pirâmide invertida, e ele começa a ter um formato mais arredondado. E com esse formato mais arredondado, logicamente, a força cardíaca é perdida. Na dilatação miógena, o coração ele dilata, mas ele não aumenta a força de contração. Então a gente vai observar que o ventrículo esquerdo vai estar dilatado, porém a força de contração vai estar menor. E quando o corpo tem uma força de contração menor, vai gerar ali uma doença chamada de insuficiência cardíaca congestiva. Insuficiência cardíaca porque o coração não consegue manter as suas funções fisiológicas. Essa insuficiência cardíaca vai gerar diversas consequências para o corpo humano. A primeira consequência é a estase sanguínea. Veja, se o coração está batendo mais fracamente, o sangue está indo de forma mais lenta para o resto do corpo. E a estase faz com que o seu fluxo seja diminuído. Se acontece um fluxo diminuído, a gente observa que o sangue vai ficar mais tempo nas regiões periféricas, por exemplo, nas pernas. Então, vai gerar ali as pernas arroxeadas. Tanto as pernas quanto os pés vão ficar roxos, porque o sangue vai ficar ali com fluxo lento nessa região das pernas. E a gente sabe que se houver uma estase sanguínea, a chance da pessoa ter trombose aumenta bastante. E dentre complicações de trombose, pode gerar êmbolos, que pode gerar AVCs, infartos, tromboembolia pulmonar, insuficiência renal, vários outros problemas para o corpo humano. De forma mais secundariamente, esta estase sanguínea, né, essa insuficiência cardíaca, também vai gerar um edema pulmonar. Edema pulmonar. No edema pulmonar, a pessoa vai sentir dispneia. Então, ela vai começar a ter dificuldade respiratória porque o sangue está indo de forma muito enfraquecida para os pulmões. Este edema pulmonar, esse baixo fluxo sanguíneo para os pulmões, ou seja, uma hipoperfusão pulmonar, vai gerar um aumento da pressão pulmonar chamado de hipertensão
pulmonar. Então, de forma a impedir o edema pulmonar, o corpo vai aumentar a pressão do sangue indo para os pulmões, gerando um quadro de hipertensão pulmonar, que também vai gerar uma falta de ar, uma dispneia no paciente. Logo em seguida, a gente vai observar também uma dilatação do lado direito do coração. E se gerar uma dilatação do lado direito do coração, pode gerar aí uma segunda doença chamada de cor pulmonale. E ainda tem mais. Esta insuficiência cardíaca vai gerar problemas para o paciente, chamado de infarto, também angina, podendo gerar aí a morte do paciente. Então, quando acontece esse grau de insuficiência cardíaca congestiva, a gente observa diversas patologias associadas, lembrando que no fim das contas a pessoa pode ter um infarto e uma angina, gerando a morte do paciente. E de forma secundária, a trombose, ela pode gerar um AVC, uma embolia pulmonar, uma insuficiência renal e até mesmo um infarto. Então, aí a gente observa o problema que é gerado pelas doenças cardiovasculares, que de forma crônica acaba gerando aí uma insuficiência cardíaca congestiva, que gera a principal cardiomiopatia esquerda. Tá ok? Então este foi o nosso vídeo esquema de hoje e espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários que a gente vai debatendo sobre este assunto. Muito obrigado e até a próxima!